urbana na cidade. A gente teve bastante supressão de vegetação nas vias públicas, trabalhando agora para repor, fazer uma reposição disso daí. E trabalhando com espécies mais adequadas para a arborização urbana. E a gente tinha bastante espécie inseridas na cidade que talvez na época que elas foram inseridas não tinha um planejamento adequado. Então, não que as árvores sejam ruins, as árvores que estão aí, porque só estão aplicadas de maneira errada, né? Às vezes o canteiro, a maneira, o espaçamento da calçada. Então a gente está fazendo esse trabalho agora de planejamento e rearborizando a cidade. Pitanga, Oiti, está colocando na cidade, para a fauna também. E nas regiões mais afastadas a gente consegue distribuir mais uma variedade de espécies, né? Eu trabalho na parte de fiscalização e principalmente com relação a recursos hídricos e recuperação de nascentes e áreas degradadas. Eu fiquei da parte mais chata, que é resolver os perrengues de empresa, processo, esse tipo de análise. Vou falar para vocês um pouco sobre a mata. Aqui na Prefeitura de Mairink, no Bombeiro Municipal desde 97 e 2007, sem concurso aqui. Mas sempre a minha área de atuação foi a área de prevenção aí. Bombeiro Civil da General Motors, da Pirelli, uma empresa têxtil de Sorocaba. Também sou formado em técnico de enfermagem e trabalho no resgate da rodovia. Trabalhei no trecho da Colinas, região de Tu ali, atualmente na CCR, Rio Oeste. E aqui agora atualmente eu sou o coordenador da Defesa Civil e coordeno os bombeiros municipais aqui. Dos estagiários? Onde começa? Sim. As nascentes, elas abastecem os rios, né? E se você não tem a nascente, você não tem uma quantidade hídrica adequada nos rios e nos lagos. Ou seja, Mairink depende muito da captação superficial. Cerca de 80% da nossa captação correspondente a águas superficiais, que é o Braço do Fiscal e o Carvalhal, que fica aqui no Jardim Cruzeiro. Muitas nascentes vêm sendo assoreadas, aterradas, canalizadas por empreendedores, por ocupação irregular, ou seja, por alguns fatores elas estão sendo destruídas, na verdade. Tem nascente Mairink que a água é contaminada no município. Inclusive, Mairink recebeu uma multa de 13 milhões por não tratar o esgoto, ao qual a prefeitura recorreu, né, referente que existe o processo de licenciamento e existe a cobrança do poder público com relação à Saneago. Mas a Saneago teve uma transição de venda da Odebrecht para a BRK Ambiental. A BRK ela é uma empresa que não é brasileira, que comprou a construção no Brasil e vai começar nessa área de saneamento, mas ela não tem experiência na área de saneamento. Ou seja, pode ser que o município seja prejudicado por essa nova gestão. Todos os funcionários que eram da Odebrecht foram transferidos para a BRK. Então, todos os funcionários que trabalhavam na Saneago continuam trabalhando na Saneago, não teve uma mudança de funcionário. Conhecimento, mas anteriormente nós não tínhamos esse conhecimento e muito era feito pelo que a gente via em campo. Então, por exemplo, o técnico ia fazer a vistoria, verificava que tinha uma nascente, que precisava ser preservada. Muitas vezes o empreendedor, quando tem que apresentar um estudo hidrológico, ele paga por esse serviço. Quando ele paga por esse serviço, ele pode exigir um resultado. Então aconteceu muito de implantação de empreendimento, de loteamento principalmente, irregular, em áreas de APP, nessas áreas de APP e áreas com problemas, para vocês entenderem um pouquinho melhor o que está acontecendo. No bairro onde eu moro, tem uma nascente, praticamente nascente da minha casa. Quando a gente comprou a casa, a gente não sabia que existia uma nascente ali próximo. Com o tempo, a gente viu que tinha uma nascente, que eu e minha mãe ficando olhando ali, e meus vizinhos começaram a tomar essa água dessa nascente. Um vizinho foi internado, estava grave, porque uma Outra questão que a gente está levantando no município é a preservação da biodiversidade. Biodiversidade tanto da fauna como da flora. Com esse desmatamento a gente está perdendo muito. A gente está tendo um avanço muito grande de algumas monoculturas, no caso do eucalipto também na vegetação. Isso aí é um problema, até para os recursos hídricos, a gente sabe disso. E essa batalha vai se estender por muito tempo. Esse controle
Aqui a gente tem algumas espécies, aqui no Horto Florestal principalmente, tem uma Mata Atlântica que tem uma grande biodiversidade, tanto de plantas como de animais, fauna e flora. Aqui a gente tem a família de bugio, e quando a gente tem sorte a gente vê eles aqui, consegue ouvir os gritos dos macacos aqui. E também tem a vegetação, e o Horto Florestal, a história do horto é a seguinte: ele foi criado, ele foi fundado quando existia a estrada de ferro Sorocabana aqui, começou a estrada de ferro Sorocabana, e o horto ele foi feito para gerar eucalipto para as locomotivas. As pessoas tiravam, a empresa tirava a vegetação, mas não dava conta de suprir as locomotivas, já que o pátio era aqui em Mairim, para manter as locomotivas. E aqui na casa que é o museu, era a casa do engenheiro Henrique Cheveng, um alemão, ele que tocava o estrada de ferro Sorocabana aqui, era o responsável pela recuperação da mata. Tem muito eucalipto da época aqui ainda, antigo, mas a gente tem uma grande biodiversidade também de mata nativa, secundária, mas característica de mata nativa. Então a biodiversidade é muito grande. A gente tem... É o que? É a conscientização das pessoas. O risco que coloca o bombeiro em si quando está fazendo essa atividade. Orientação aí para que não aconteça isso é o que? Não queimar lixo, quem fumar em local seguro, não jogar ponta de cigarro na beira das estradas, lixo, quando for acampar, vocês acampam? Quem gosta de acampar, né? Você gosta? Fez o fogo lá na hora de ir embora, certificar que vai retirar o lixo, colocar a terra em cima ou apagar, porque acaba ocasionando um incêndio aí. A gente costuma dizer, o trabalho do bombeiro ele pode mudar e quando eu chego no local a cena é outra. Então a ocorrência começa a partir da ligação do telefone. Chego, a cena é um incêndio, é um incêndio de mata. Opa, aí entrou lá como um incêndio no terreno. Só que cheguei lá, era uma mata de grandes proporções, e então vou ter que ter apoio. E como que eu vou estar adentrando esse incêndio? Primeiramente, para mim fazer o combate ao incêndio. Aqui eu tenho uma gandola, né? Eu sempre vou ter que estar utilizando uma gandola de manga comprida. Capacete e óculos. Luvas, tenho que estar com uma lanterna, tenho que estar com uma faca, um canivete, uma máscara, um facão, porque eu vou estar entrando dentro da mata, eu tenho que estar fazendo uma picada, fazendo um acesso para me chegar nesse incêndio. Então, primeiramente, eu tenho que estar paramentado para poder fazer esse combate. Aqui eu tenho uma bota de cano longo, porque como eu falei com relação a animais peçonhentos, que o fogo está indo e os animais estão querendo fugir. Você se depara com cobra, com aranha, igual ele estava falando ali. Então, sempre com bota de cano alto. Se eu não tenho uma bota de cano alto, eu posso estar utilizando uma perneira. Coloco essa perneira aqui para mim estar fazendo esse combate. Aqui eu trouxe mais uma roupa aí que é propriamente dita, uma roupa de aproximação, que é para combate a incêndio mesmo, residenciais, industriais, incêndio de veículo. Porém, se entrou para mim aquela informação de um incêndio, eu chego lá, é um terreno baldio, que eu vejo que tem uma grande quantidade de lixo, acúmulo de detritos, eu não vou me colocar em risco, eu tenho que colocar essa roupa, porque se acontecer uma explosão, deparar com alguém machucado, tem que ter. E isso daqui são os materiais aí para combate a incêndio. Isso aqui é uma bomba costal, ela já tá com água. Sempre utilizo ela sempre em dois, um bombeiro com a bomba costal e um outro com o abafador do lado. Então vai abafando o fogo e o outro bombeiro jogando a água em cima. Isso aí quando dá, às vezes nem sempre dá, porque às vezes o efetivo é pouco e tal. Isso aqui é uma abafador. E algumas coisas a gente acaba mesmo confeccionando. Isso aqui chama vassoura de bruxa, porém foi uma adaptação que a gente fez, que é um abafador antigo que quebrou, que a borracha dele acabou se perdendo e a gente cortou uma mangueira para estar podendo fazer essa parte aqui de... Não queimou e eu preciso certificar que aquela parte. Uma outra maneira de espaço que já está queimando, aí contra o vento você coloca o fogo, é um risco que você corre, mas
consegue fazer esse combate aí direto também para estar facilitando na vida do bombeiro aí. E é mais isso daí mesmo. Como eu falei lá no Japão, esse parque aqui, como que é classificado isso aqui? Unidade de conservação. Como? Unidade de conservação. Unidade de conservação. Vai chegando agora por volta do meio-dia, às 13 horas, ó, começa a esquentar, daqui para tarde começa a dar os focos de incêndio. E igual eu falei, nem sempre a gente consegue atender tudo. Então seria interessante a gente pensar. O Carlos falando um pouco da biodiversidade, que é um pouco prejudicada também pelas pessoas. Tem evento que o meio ambiente não autoriza, mas acaba acontecendo sem o nosso consentimento. Nessas tem muito acúmulo de lixo, tem afugentamento das espécies, né? Acaba prejudicando um pouco a biodiversidade. A gente tem um problema aqui com as queimadas, né? Que não é, na verdade não é a primeira vez que o Horto sofre um incêndio, né? A casa principal uma vez já foi queimada, na época que ela era museu. Aqui novamente foi queimada e tinham peças também. A gente sofreu 2 arrombamentos. E um deles a gente mesmo arrumou porque ninguém queria arrumar. Pedimos para a obra, pedimos para todo mundo, ninguém. A gente pegou os martelos, pregos, viemos arrumar sozinhos. E aconteceu o incêndio. Nessa surgiu a nossa preocupação. Bom, nós íamos receber os estagiários ali e teve um incêndio. De que forma a gente pode orientar sobre isso também? E caso acontecer algum incêndio em mata, como a gente pode orientá-los quanto a isso? Aqui a gente começou a fazer um levantamento da urbanização urbana do município, já está quase terminal já do centro, né? Que é o Carlos e a Mônica estão fazendo. A Mônica é estagiária também lá do Instituto, né? Acho que ela foi lá, né? No Instituto. Ela é chilena. É uma senhora. Mônica, Sônia Mônica. Sônia Mônica, que ela trabalha de tudo um pouco, educação, que nem a gente foi para as escolas, né? Fazer jogos pedagógicos com as crianças para falar sobre água, sobre a Semana do Meio Ambiente, sobre a importância de reflorestar, só que de uma forma mais pedagógica, mais voltada para o poder, nas áreas de nascente, para vocês conhecerem um pouquinho mais também. E da fauna, né? O Carlos falou, se vocês tiverem interesse de estudar algumas espécies que nós temos aqui, que vai ser interessante pra gente. E vamos fazer um tour agora, né? Vamos dar uma voltinha. Não é funcionava ainda essa de ferro, que era o 8 por essas capelas. E aqui tinha uma cobertura antes. Muitas pessoas casaram nessa capela. Mas foi conservado. Do lado da casa também tem um, só que sem... Mas eu tenho medo. O pessoal fala que Era muito alugado para... Carga de peso foi pro chão, mas caiu muita árvore aqui. Inclusive a gente teve... Geralmente quando eu venho aqui de dentro, aí a gente senta ali debaixo dos bambus. É perigoso. Garantindo segurança para o nosso centro de educação. Aí queimaram a casa. E era isso também, e a GCM ia vir com os casarões de Trabalhava para trabalhar, da nascente, né? Para PP. Mas você sabe dar trabalho bastante com isso. E essa semana tiraram nossos equipamentos de dentro e espalharam todos os escritórios. Tudo atrelado à parte ambiental, porque quando é
A população. Tá. Vocês têm que dar uma olhada também. Uma tarde. Fica bem com saco. Cada um. assim. O pessoal tá levando madeira, não. Mas muita árvore, ó, aquela ali rachou praticamente no meio, tá vendo? Muita árvore. E ela nem tava Você passa, se ferrou.